do meu dia, do seu dia, do nosso dia, galera. Vem com a gente, Gazeta Esportiva tá bom demais, chegando com tudo nessa quarta-feira. Boa noite, Celso Cardoso. Boa noite, Michele. Boa noite, Salazar. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Boa noite, Salazar. Boa noite, Michele, Celso, todo mundo que está aí nos acompanhando. Vamos embora. Segura aí. Como é que você fala? E aí, Vivão? Vivão? O que é essa gíria? É uma gíria de quando aí, eu era Vivão? moleque. O Salazar você tá vivona hoje? Eu tô. O Salazar escreve umas coisas que eu perguntei pra ele assim, ele escreveu assim, ó, FMZ. Eu pus uma interrogação, o que é isso? Aí ele explicou, firmeza. Não tô por dentro. É a única sigla que eu uso. FMZ, tá bom. Então, ó, segura aí que o programa hoje tá demais. A gente volta rapidinho pra falar da derrota do São Paulo na Libertadores. Será que já era? E também das novidades de Corinthians e de Palmeiras que jogam hoje à noite. Não sai daí, a gente volta já já. Beleza, galera? A gente aqui conversando sobre assuntos de família, mas vamos pro tema do programa, enquete do dia. E aí, a enquete, unanimidade se não fosse o Salazar, porque todo mundo votou nessa enquete, porque é assim, todo dia a gente põe umas 3, 4 opções de enquete, e a do dia é a seguinte, Fernando Diniz é o maior culpado da derrota do São Paulo para a LDU? Sim ou não? Tá lá no site gazetesportiva.com, dê o seu voto. Celso Cardoso. Mas é claro que não. Eu sou a culpada, então. Não. Também pode ser, dependendo das circunstâncias, claro. Eu não jogo, não sou técnica. Não é. Claro que ele tem responsabilidade, porque ele é comandante do time, mas longe de ser o maior culpado. Não é o maior culpado mesmo. Não? E vou defender todos os pontos aqui quando for a hora. Não é a hora ainda, né, ô Vini? Pode defender seu ponto. Posso defender? Pode. Então tá. Você tem 30 segundos depois... Com direito à réplica. Não ele está fazendo o trabalho dele. As pessoas, muitas vezes, elas se iludem com o peso da camisa, com a tradição e não analisam com a razão. Olha o time do São Paulo. Em circunstâncias normais, o São Paulo perder para a LDU na altitude de Quito não é nenhum absurdo. O pecado foi ter perdido o primeiro jogo para o Binacional, quando tinha criado 5, 6 oportunidades de fazer, não fez e perdeu o jogo naquela altitude de mais de 4.000 metros. Agora, São Paulo ontem estava com 7 garotos no segundo tempo. 7 garotos da base. Ué, não é erro do treinador? É claro que não, ele está lutando com o que ele tem. E aí, o que falta para o São Paulo é estabelecer o que eu quero para o São Paulo. E aí, saber que, de repente, pode levar tempo para você conquistar. E vai corrigindo a rota, e vai acertando os detalhes. O que ele precisa para melhorar o time? O São Paulo foi corajoso. Teve um apagão, é verdade, depois que tomou o gol. Até os 20 minutos, São Paulo estava melhor que a LDU. Tomou o gol, aí aquele abalo psicológico, que é a responsabilidade do Diniz. Ele tem que entender o que está acontecendo. Ele é psicólogo, inclusive. Mesmo assim, no segundo tempo, São Paulo voltou melhor, fez 2 gols. Quer dizer, então são circunstâncias. Quem vê pensa que ele tem à disposição o elenco do Flamengo. Não é isso. Salazar. Outra coisa. Ele está eu não ia falar. Ele está em terceiro lugar ele está em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro atrás de Atlético Mineiro e Internacional. Não, estou fazendo assim. Depende do ângulo. Está segurando o braço por quê? Terceiro lugar. Se você me der um técnico que faria o São Paulo estar melhor posicionado no Campeonato Brasileiro, ok. Ele está fazendo um trabalho razoável. Bom, a pergunta é se ele é o maior culpado. Eu não acho que ele é o maior culpado. Entendo que ele tem uma carga de responsabilidade pelo que aconteceu muito grande. A escalação é responsabilidade dele. Ele está com 7 garotos muito por opção dele também. E também, por exemplo, aquele gol que o São Paulo toma na saída de bola é algo que ele pede para o time fazer. E eu sou totalmente contra aquele tipo de situação, mas totalmente. Você quer sair jogando, você tem que sair jogando quando dá. Essa coisa de sair jogando a todo custo. Não dava. Só que não dava que não deu e saiu o gol dos caras. Então, assim, eu acho que essa questão. É o 880, né? A gente tinha uma época que ninguém saía jogando. E agora também a gente tem que sair jogando a qualquer custo, é moderno, todo mundo faz isso. Aí você perde a bola, assim, tem hora que não é hora. Eu acho que tem hora para sair jogando e tem hora que não é. Ali claramente não era. O passe no meio, na meia-lua, com o marcador no cangote, sabe? Assim, para mim é uma falta de responsabilidade. Então, assim, eu não eximo o Fernando Diniz, eu só acho que a maior culpa é da diretoria do São Paulo. Sempre isso também, vocês quando falando da diretoria. Não, mas Michele, a diretoria que tá jogando. O caso do São Paulo... Mas o caso do São Paulo... Já a gente fala todo o resto, porque... não deu tempo, o Celso tomou todo o seu tempo. Olha, você que está em casa pode mandar a sua opinião se o Fernando Diniz é o maior responsável, 994791633, pelo WhatsApp, beleza?
O torcedor do São Paulo ainda está na dúvida se o jogo de ontem foi 4-2 para a LDU ou 2-1 para o São Paulo. Fato mesmo é que o tricolor voltou do Equador praticamente eliminado da Libertadores. Em Quito, LDU e São Paulo. O tricolor paulista, que já estava em uma situação complicada, se enrolou ainda mais. Aos 20 minutos, Martínez Borja abriu o placar e deu início ao show do time equatoriano, 1-0. 15 minutos depois, foi a vez de Johan Julio marcar. Hernanes perdeu a bola, o atacante da LDU recebeu, ajeitou e chutou para o gol, 2-0. O time paulista teve essa chance com Pablo, que mandou por cima. Em seguida, mais um gol de Julio. O jogador bateu sem chance para Volpi e ampliou ainda mais o placar, 3-0. No começo da segunda etapa, o São Paulo chegou 2 vezes com Gabriel Sara. Mas quem conseguiu diminuir a vantagem foi Brenner, 3-1. A esperança do tricolor durou pouco. Biliar se dominou, mandou uma bomba no ângulo e fez um golaço, 4-1. 6 minutos depois, Trellis bateu forte de fora da área e garantiu o segundo do São Paulo. Final LDU 4, São Paulo 2. A influência foi positiva. O time no segundo tempo ganhou de 2-1. Então, os jogadores entraram bem, são jovens, e não é porque são jovens que eles não têm condição de disputar Libertadores. A gente tem muitos jovens no elenco, mas os jovens estão aí porque eles são bons jogadores. E o São Paulo é um clube muito formador. E muitas vezes a gente falou dos jovens que nos ajudaram desde quando eu cheguei, inclusive para classificar na Libertadores. Então, eu acho que os jovens, eles entraram e estão de maneira, num saldo muito mais positivo do que negativo. Quer começar falando? Eu deixo? Eu quero, lá, então, vou aproveitar. Para você não falar houve que eu muita injustiça. Eu acho assim, o Fernando Diniz, eu não gostei da entrevista coletiva dele, porque ele, para mim, cometeu o mesmo erro do Thiago Nunes há pouco tempo atrás, esse ponto de... O time, acabou 3-0 no primeiro tempo, um vareio, o time acabou goleado, está praticamente eliminado. Então, quando o técnico... Eu acho que mostrar uma dosezinha de indignação também faz bem nessa hora. E aí, quando o cara vai para uma coletiva e fala, não, mas jogamos bem, estamos no caminho certo, eu acho que não é por aí, sou totalmente contra esse tipo de discurso. Acho que é um discurso para enganar bobo, mas enfim. Agora, essa declaração... Tá bom, então vai para a declaração, porque assim, já vou discordar de você, não é para enganar bobo. Eu acho que eu não sou bobo e eu concordo com ele em algumas partes, mas vai lá. Eu concordo quando você faz uma avaliação geral, mas quando você geral, vai... Mas você tem que avaliar não geral. É o caso, mas não é o caso, não é o caso. Ali a circunstância é a coletiva de pós-jogo, e o cara vai fazer uma análise do jogo, do que como é que foi e tudo mais. E aí quando acontece uma situação dessa, o cara acaba o jogo... Exemplo, o Thiago Nunes, eu falei a mesma coisa aqui. O São Paulo dominou o Corinthians amplamente, assim, não tem discussão que o São Paulo foi melhor que o Corinthians no clássico no Morumbi, o último. E aí o Thiago Nunes vai e fala assim, não, eu não acho que o Corinthians jogou bem, acho que foi uma questão de detalhe a vitória do São Paulo. Aí, pelo amor de Deus, é querer enganar bobo pra mim. Todo mundo viu que o São Paulo jogou melhor que o Corinthians. Se acabar aquele jogo e faz esse tipo de análise do jogo, então estamos no caminho certo pelo que nós mostramos. Então, assim, pra mim, isso é um engana bobo. Você viu o jogo ontem? Vi o jogo ontem. Você viu o jogo ontem. Você concorda comigo? Até o primeiro gol, o São Paulo não estava mal. Estava melhor. Estava melhor. São Paulo tinha finalizado 5 vezes. Tudo bem, mas o eu deixei você falar. Me ouça. Até 20 minutos, São Paulo estava melhor, jogando na altitude de Quito. Nada demais. O Pablo, mas estava melhor. O Pablo perdeu um gol aos 5 minutos. São Paulo estava melhor. Tomou um gol aos 20 minutos. Aí pronto. Aí desmontou. Aí veio o apagão. São Paulo tomou mais 2 gols, tomou 3 e poderia ter tomado 4. Ok, você pode questionar dos 20 aos 25, dos 20 aos 45 finais, que São Paulo teve um apagão. Voltou para o segundo tempo. O Fernando Diniz mexeu no time, investiu na garotada, botou Paulinho para jogar de lateral, teve coragem, coisa que a maioria não tem. O São Paulo voltou para o jogo com 15 minutos. Gabriel Sara já tinha feito, obrigado o Gabarini fazer uma bela defesa, acertou a trave, diminuiu com o Brenner e o São Paulo estava no jogo de novo.
houve um erro de marcação. Teve muito espaço, Biliarci, para fazer o 4-1. Mas, ou seja, o que ele quis dizer é que as pessoas levam muito ao pé da letra e muitas vezes são cruéis. Eu até acho que ele foi mal ao declarar, tipo, vencemos o segundo tempo. Mas eu entendo e eu tenho a boa vontade essa parte eu vou chegar lá. Eu tenho a boa vontade de ter a empatia, de tentar entender o que ele quis dizer. Não. Ele estava com 7 garotos em campo e o São Paulo mostrou espírito de luta. Ninguém pode reclamar do esforço do São Paulo para buscar o resultado. Não, tudo bem, quem vê pensa que o São Paulo tem o melhor time da América. Não é. De que... Aí eu vou ficar até com o mestre Alberto Heleno quando ele fala assim, mas sempre para fazer esforço, raça. Que ganha jogo não é isso, sim, mas na questão, você tem os números do jogo? Não, São Paulo finalizou 15 vezes, aí ele finalizou 16. Tudo bem, o São Paulo criou possibilidades. E aí quando ele fala dos garotos, aí você me questiona, por que escalou? Porque eles precisam ter essa experiência. Bem no jogo da Libertadores, porque ele entende que é o que tem de melhor hoje. Se você, então, mas Celso, calma, se você faz um trabalho de médio e longo prazo, São Paulo hoje mas vocês são radicais demais. Mas eu nem falei, eu nem consegui terminar de falar. Vocês também não me deixam. Eu não estou falando Me deixa terminar pelo... Uma vitrola hoje. Me deixa pelo menos terminar o raciocínio. Vamos lá. Que vocês deturpam muito facilmente. O que eu quero dizer é que a partir do momento que ele está escalando essa garotada hoje, e existe um planejamento para o futuro, quando o São Paulo estiver na Libertadores no ano que vem, e tem boas chances de estar, porque hoje é terceiro colocado, essa garotada vai estar experiente na competição. Tá bom, legal. Vou dar como exemplo. Vamos usar a Libertadores para testar a molecada para a Libertadores testar, ano que vem. É o que ele tem. Com esse time, ele é terceiro colocado no Campeonato Brasileiro. Mas esse discurso, a Alemanha em 2010, Libertadores para mim não é lugar para testar ninguém. A Alemanha em 2010 investiu na garotada, não ganhou a Copa do Mundo. Veja o que aconteceu em 2014. Tudo bem, mas uma Copa do Mundo acontece 4 em 4 anos, tem muito amistoso para testar. Tem que aprender a observar trabalho e não resultado. Tá bom, eu acho que você foi para outra discussão, nesse ponto eu até posso concordar com você, mas não é isso que a gente está discutindo aqui agora. Óbvio que é o que eu estou discutindo. Não é isso que a gente está discutindo. Mas não é você que me pauta, é o que eu estou falando. Não é a pauta do programa. Não é a pauta do programa. Então tá bom, você falou agora eu vou falar. Para falar o que eu acredito. Tá bom, você falou agora você deixa eu falar. A questão aí é o seguinte, o que eu não concordo é com esse discurso de análise do pós-jogo. Para mim, o cara que... Primeiro, análise de 20 minutos para mim não dá. O jogo de futebol tem 90 minutos. Você tem que analisar o jogo. Como que o São Paulo se comportou no jogo? Como que o São Paulo reagiu após o primeiro gol? Como que foram os gols que o São Paulo tomou? O fato do São Paulo ser um time muito fácil de ser vazado. O São Paulo toma muitos gols sempre e ontem tomou mais 4. Então assim, não dá para eu falar assim, não, mas eu vou ponderar porque o São Paulo fez 20 minutos bons. E o resto do jogo, o resto do jogo não foi bom, mas jogou muito mal. O segundo tempo foi mal? O São Paulo no resto do jogo tomou 3 gols e depois desses 3 gols, mas foi mais pra cima, depois criou natural. O time que faz 3-0, ele não vai mais jogar com o mesmo ímpeto, atacando, querendo finalizar, eu quero fazer 10 gols. Não, eu fiz 3. Deixa o São Paulo vir, eu vou sofrer mais agora. Não foi esse o resultado, foi esse o trato do jogo. Mas daqui a pouquinho eu vou pra cima. E a segunda parte, peraí, agora eu vou terminar. A segunda parte, e aí achei uma canalice que fizeram com o Fernando Diniz mesmo, porque a pergunta é do Guilherme Pradella, um amigo da CBN, e ele pergunta se jogar com 7 jovens no segundo tempo dificultou a reação. E ele fala, não acredito, inclusive fizemos 2-1 no segundo tempo, equilibramos. Então ali ele estava se referindo ao fato de jogar com 7 jovens no segundo tempo, que para ele não teve problema nenhum o fato do São Paulo ter 7 jovens ali. Então não é que ele estava comemorando uma vitória no segundo tempo de 2-1, e aí sim muita gente interpretou erroneamente essa fala do Fernando Diniz, aí eu tô com ele, não foi essa a intenção dele. Bom, primeiro contato com Osmar Garrafa ao vivo do CCT da Barra Funda. Se o Garrafa entrar nessa confusão, eu não sei o que vai ser hoje no programa. Fernando Diniz, Garrafa, comentou sobre a demissão na coletiva de ontem, não é isso? Conta pra gente, boa noite. Boa noite, Michele, Salazar, Celso. Confesso aos amigos que hoje é um dos dias mais difíceis para mim no jornalismo esportivo. Tive uma noite de insônia, não consegui dormir. Logo pela manhã, acordei, liguei para o nosso Vini Sacomani, pedi algumas orientações. Confesso que liguei até para minha mãe. E a maior dúvida é o que eu teria que falar hoje no noticiário do São Paulo. Porque depois da declaração do Diniz, eu não sei se eu falo da vitória de ontem do São Paulo contra a LDU, por 2-1, ou se eu falo da derrota por 4-2. Eu não sei se eu falo de 1,5 ponto que o São Paulo somou,
na conta do Diniz, ou se eu falo, claro, dos 3 pontos que a LDU tirou do São Paulo. Confesso para você que vou ter... E aí ouvi os colegas agora no debate, mesmo assim continuo com muitas dúvidas, mas vou tentar ir dentro da normalidade. A declaração de ontem do Fernando Diniz na coletiva, em que o São Paulo venceu o segundo tempo por 2-1, informação que eu apurei, repercutiu muito mal dentro do São Paulo, mas muito mal dentro do São Paulo. São Paulo tricampeão da Libertadores, tricampeão do mundo. O técnico toma um sacode daquele e fala que pelo menos o São Paulo venceu o segundo tempo, né? Então talvez a tabela do Fernando Diniz, São Paulo tenha conquistado 1,5 ponto no campeonato. E claro que a decisão pela demissão ou não do Diniz passa pela assinatura do presidente Leque, que está hospitalizado, saiu da UTI, está se recuperando da Covid-19. E ontem foi feita a ele, como você me perguntou no início, a questão se ele teme por uma demissão, que não aconteceu e não deve acontecer pelo menos até o final de semana, não é? Vamos ouvir o que o Diniz nos respondeu. Aqui no São Paulo você não tem que ter medo de ser demitido, ao contrário, você tem que trabalhar. Minha posição é sempre de procurar fazer o melhor, tentar melhorar o time para os jogos seguintes e lutar até o final e acreditar nas possibilidades que o São Paulo ainda tem. Bom, tá aí, ele não teme ser demitido e isso deve acontecer. Há uma tendência muito grande, inclusive no quadro eleitoral, o que se comenta, independentemente de quem ganhar a eleição para presidente, o nome do Rogério Ceni está mais do que forte aqui do lado de dentro desse muro, né? Já se fala para o próximo ano, Rogério Ceni, o Diniz ele vai cumprir o trabalho dele até o final da Copa Libertadores, pelo menos é isso que eu tenho de informação, e aí depende muito do que acontece dentro do Campeonato Brasileiro com ele. A situação na Libertadores, eu dizia ontem, para mim já tinha ido para o espaço. Com a derrota, ou a vitória no segundo tempo para o Diniz, também já foi. O São Paulo tem 2 jogos a cumprir, contra o River na próxima quarta-feira, né? E depois contra o Binacional, o River em Buenos Aires e o Binacional. O São Paulo, para se classificar, Michele, precisa vencer esses 2 jogos e torcer por uma infinita combinação de resultados, tirando ainda uma diferença talvez de 8 gols para o River da Argentina. Está mais fácil Jesus Cristo voltar à terra do que o São Paulo seguir na Libertadores. E daqui a pouco eu volto com informações quentes do Daniel Alves, hein? Daniel Alves, informações quentes aqui no Gazeta Esportiva. 2-1 no segundo tempo, essa eu nunca tinha visto, confesso. Isso realmente não, mas não fala isso de Jesus voltar, porque estamos em 2020, esse ano está tão estranho que eu não duvido um negócio Mas sinceramente, eu até respeito o Garrafa, mas eu sinceramente acho até cruel isso. Assim não, como eu acho deixa, que mas que coisa. coisa. Simples, tem que ouvir a pergunta. O pessoal não ouviu a pergunta. Dá para cortar? Tá. Fala, por quê? Você quer falar daquela declaração? Assim como as pessoas, quer pôr de novo, Vitor? assim como as pessoas avaliam só resultado, não avaliam trabalho, elas extraem uma frase e colocam como verdade, é totalmente fora do contexto. O que é? O questão da domissão? Em nenhum momento ele chegou e disse, pelo menos nós vencemos por 2-1. Se você pega só essa frase, pega mal mesmo. Pega mal. Mas não era esse o contexto. Qual que era o contexto? Ele foi questionado sobre os garotos, se o São Paulo perderia a força. Ele disse, com os garotos em campo, nós vencemos por 2-1. Com 7 jogadores abaixo de 21 anos no segundo tempo, o São Paulo teve dificuldade de reagir no jogo. E ele disse que não teve. Inclusive, no segundo tempo, com 7 garotos, o placar foi 2-1. É muito claro, não tem polêmica nessa. Não tem polêmica. O Garrafa tem que ter direito à réplica, diretor, porque eles estão detonando o Garrafa aqui ao vivo. É porque... Ele vai voltar e aí ele se defende. Não foi só o Garrafa, não. Muito torcedor, muita gente. Torcedor lá no São Paulo mesmo. Ele deu outras declarações infelizes. Eu acho que o Fernando Diniz, durante a entrevista, deu outras declarações infelizes. Mas essa que mais repercutiu, para mim, assim, é uma sacanagem com o Fernando Diniz, porque ele se referiu ao fato do São Paulo jogar com 7 garotos no segundo tempo, se isso atrapalhou ou não, ele disse que não. E o fato dele não ter medo de demitir também não tem problema, ele falou não, mas é claro. Agora, dizer que está no caminho certo... Mas por que não? Celso, então assim, não vamos analisar resultado, vamos analisar trabalho. Sim, vamos trabalhar trabalho. O traballo dele é bom? Eu acho. Você acha bom? Como é que ele foi no Campeonato Paulista? Ele foi bem? Não, foi eliminado pelo Mirassol. Então foi péssimo no Campeonato Paulista. Como é que ele está na Libertadores? Foi péssimo. Escuta, ele não chegou nem na semifinal, ele foi eliminado pelo Mirassol. Não adianta falar alto, não vai adiantar. Eu não estou falando alto, minha voz é assim mesmo. Não, então, mas assim, o que é bom então? Aquilo é bom? Se vocês continuarem, isso é um desrespeito ao telespectador.
Não acho que eu desrespeito ao telespectador. É só você esperar eu terminar de falar, como eu esperei o seu caso. A questão é que você não espera eu falar, eu começo a falar e você interrompe, não é por aí. Eu interrompo porque você também me interrompe, mas eu espero você falar. A questão para mim, o trabalho do Fernando Diniz no Campeonato Paulista não foi bom. Tá? Para mim, não foi. O Celso pode discordar, para mim não foi bom. Ele não chegou nem na semifinal do Campeonato Paulista, ele foi eliminado pelo Mirassol em casa e um dos times mais vazados da competição. Para mim, isso não é um trabalho bom. O trabalho dele na Libertadores também não é bom. O São Paulo, nos últimos 4 jogos, tomou 9 gols. 9 gols em 4 jogos e não venceu nenhum desses 4 jogos. Ele está numa boa colocação no Campeonato Paulista, mas para mim o trabalho, não o resultado. O trabalho não é bom nessa temporada. Bom, depende do que você entende por trabalho. O trabalho, para mim, tá acertando um time. Ele está acertando um time. Ele está botando a garotada para jogar. Nossa. Quem... Posso falar ou não? Para mim o trabalho é bom quando eu pego o scout e eu vejo quantas oportunidades foram criadas. Dos dois lados? Sim, mas faz parte. Você acha que tá bom, então? Mas, gente, não precisa ser gênio para entender que quando você tem um esquema mais ofensivo, você está mais exposto. E isso você só ajusta com o tempo. Então vai ver que o Tite estava errado em 2015, quando o Corinthians foi o melhor ataque e a melhor defesa. Mas o Tite é uma outra... Ele não era exposto e ele atacava mais que todo mundo. E você lembra o time que ele tinha em 2015? Eu lembro. Mas essa é a proposta dele. Isso é uma covardia. Olha não o time é uma covardia. Ele que entende ele que entende o elenco dele. A gente vai voltar a falar do São Paulo. A gente volta a falar de São Paulo. No total, eram 12 desfalques. Uma semana que aconteceu de tudo com o Flamengo. Mas o time foi para o Equador, quase não entrou em campo, mas no fim conseguiu uma vitória histórica na Libertadores. Barcelona de Guayaquil e Flamengo. Aos 5 minutos de jogo, Gerson fez grande jogada individual e encontrou Pedro na entrada da área, que bateu rasteiro e mandou para o fundo do gol. 1-0. O adversário tentou reagir em cobrança de escanteio, mas a bola foi para fora. Aos 17, Arrascaeta bateu de canhota, mas Burray espalmou. Na sequência, Everton Ribeiro arriscou de longe e o goleiro defendeu mais uma vez. Pouco depois, Arrascaeta tocou na saída do goleiro para ampliar o placar. 2-0. O mandante tentou diminuir a diferença. A primeira vez, a bola passou perto da trave. Na segunda, César fez boa defesa. Depois, a bola foi por cima do gol. A reação do time equatoriano só veio mesmo aos 2 minutos da segunda etapa. Emmanuel Martínez foi o responsável pelo gol do Barcelona de Guayaquil. 2-1. Os dois times até tentaram marcar mais gols, mas ficou nisso mesmo. Final Flamengo 2, Barcelona de Guayaquil 1. O que está acontecendo agora no Brasil, que um treinador, a 4ª rodada, estão 4 treinadores fora, a 6ª rodada estão 7 treinadores fora, é uma loucura. Se não tem tempo de treinar, como quer você valorar o trabalho de um técnico? Como quer trabalhar assim? É impossível. E eu estou com ele, eu estou plenamente com ele. E a imprensa tem culpa nisso, o torcedor tem culpa, o dirigente tem culpa. Eu dei o exemplo da Copa do Mundo da Alemanha, que é um trabalho de médio e longo prazo, que precisa entender. O Klopp chegou no Liverpool no primeiro ano, não ganhou absolutamente nada. Com a sequência, montou o Liverpool que montou. Então, a gente está avaliando um trabalho do Fernando Diniz, por exemplo, só para pegar o gancho de novo, que não completou um ano, sem falar em 4 meses parado por causa da pandemia. O Domi perdeu o jogo lá para o Independente Del Valle, já não servia. Isso você encaixe, esquema, você tem que treinar. E não é o treinador que tem que se encaixar ao clube. O clube precisa ter uma filosofia, saber o que ele quer. Olha, a minha filosofia, eu quero um time ofensivo. Contratar o cara com o perfil e dar todas as condições para que ele possa trabalhar. Não é o cara que tem que se adaptar ao clube. E muitos fazem isso por medo de perder o emprego. Por isso eu admiro um Fernando Diniz, porque ele é convicto e não abre mão do que ele acredita. Por isso eu admiro também um Domi que vem ao Flamengo e não abre mão daquilo que ele acredita. O problema é de quem contrata. Bom, eu acho que não tem que se adaptar ao clube, ele tem que se adaptar ao elenco, às peças que ele tem. Se eu tenho um time para jogar de uma maneira que me permita jogar assim, você tem que colocar em prática. Se eu não tenho um time que me permita jogar assim, eu tenho que encontrar uma adaptação de uma ideia. Por exemplo, Fernando Diniz, eu não acho que ele tem, e acho até louvável que ele não se renda a essa pressão e mantenha a ideia dele. Mas ele tem que entender, se eu estou jogando de um jeito, que eu estou tomando muito gol
e isso não há uma melhora nesse sentido em momento nenhum, em algum momento ele, como técnico, tem que apresentar um repertório para consertar esse problema. Ele tem que sanar, é um problema do time que ele tem que trabalhar para sanar. O time toma muito gol, tomou 9 gols em 4 jogos agora. Então não é assim, eu jogo desse jeito, pronto e acabou, não quero saber qual é o meu elenco, eu vou jogar assim, pronto e acabou. Não acho que é por aí. E outra coisa, o Domi, claro que eu concordo com ele, que os caras precisam de tempo, precisam treinar e tudo mais. Mas não é também nem a céu nem a terra. Por exemplo, o Silvinho ficou pouquíssimo tempo lá no Lyon, ele estava na Europa. Não deu resultado, foi demitido rapidamente. Quem era o dirigente? Não durou nem 6 meses. Era um dirigente brasileiro. Pronto. Mas ele tava, tá explicado. mas ele não é o presidente do clube. Sim, não importa. Não é ali só ele que define isso. Segundo ponto, as demissões, quando ele cita 6 rodadas, 7 demissões no brasileiro. O ano não começou no Campeonato Brasileiro. Tem muito técnico que foi demitido no início do Campeonato Brasileiro, porque já vinha mal desde o começo do ano, mal, começou o brasileiro, continuou mal, e aí optaram pela demissão. Não estou nem falando que eu concordo com todas as situações, mas do jeito que o Domi falou, dá a impressão que os dirigentes fizeram o seguinte, você tem 7 jogos, não foi bem aqui nesse começo, está demitido. Não, muita coisa já veio lá de trás. Mas ainda assim não se justifica. De tempo, não se justifica. Só quero dar mais um exemplo de novo, muito rapidamente. Quem é o campeão da Liga dos Campeões da Europa? É o Liverpool? Não, Bayern de Munique. Isso já mudou. Pega quantas vezes ele tomou goleada na temporada. Perdeu de 5, 2, 3 vezes. Isso faz parte. Isso faz parte. O time foi campeão da Liga dos Campeões com o melhor ataque. Mas é verdade. Pega só levantar, é só levantar os resultados. Quer dizer, então quando você se propõe a jogar de maneira ofensiva, você corre mais riscos. E você só consegue corrigir isso com treino e com tempo. Bom, o Fernando Diniz não está tendo o treino, porque o tempo ele até que está tendo. Olha, passada rápida nos jogos de ontem pela Libertadores e pela Copa do Brasil. Olha só, o América Mineiro venceu a Ponte Preta por 3-1 e avançou para as oitavas de final, assim como o Juventude, que perdeu por 1-0 para o CRB, mas avançou no placar agregado. Já na Liberta, pelo Grupo A, o Júnior Barranquilla goleou o Independente Del Valle 4-1. Tigre e Bolívar empataram 1-1 pelo Grupo C. Já no Grupo D, o River Plate atropelou o Binacional por 6-0, é isso, né? Jogando em Lima, e o Nacional do Uruguai bateu o Estudiantes de Mérida 3-1 pelo Grupo F. Beleza, olha, ontem a CBF recebeu o sinal verde do governo federal em relação à volta do público nos estádios. Hoje, o governador de São Paulo, João Dória, e os membros do Centro de Contingência da Covid-19 no estado falaram sobre isso. O cenário atual da pandemia no estado de São Paulo não permite a retomada de público em eventos associados a grandes aglomerações, como nas partidas de futebol de qualquer categoria. Aqui em São Paulo não há pressão política, não há pressão econômica, não há pressão partidária, não há pressão da economia, como não há pressão do esporte. A nossa obrigação, o nosso dever em São Paulo é proteger a vida e a saúde de todas as pessoas, incluindo jogadores, técnicos, comissão técnica, torcedores e todas as pessoas que participam e que integram a vida no estado de São Paulo. Bom, aí é mais uma vez a pressão da dupla Bolsonaro e Landim, presidente do Flamengo. A CBF está tentando de alguma maneira e claramente está todo mundo pensando no bolso. E é um absurdo pensar no bolso nessa hora. É óbvio que não tem condição de ter torcida. Mas é só um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Mas essas pessoas vão para o estádio, vão de metrô, vai ter aglomeração do lado de fora, assim. Então, assim, é surreal, na minha opinião, pensar em ter público ainda nos estádios. Sem falar que é aquela história do, só olha para o próprio umbigo e dane-se o outro. Não faz o menor sentido você ter torcida no Rio, não tem em São Paulo. Não, isso é um absurdo. Você ter no Recife e não tem em Goiânia. Isso mexe isso ainda não está decidido, né? Não, tem que se discutir. Os clubes não vão aceitar isso. Não. Ou tem público para todo mundo, ou não tem para ninguém. Gente, ainda está na pandemia. Voltou a crescer na Europa, um monte de casos. Não, aqui pega os casos, o número de casos de 7 de setembro para cá. Santos aumentou 140%. Isso aí. Bom, olha, eles concordaram em alguma coisa, hein? Tem salvinha de palmas? Oh, que bênção isso daqui, que concordar em alguma coisa? O clima tá... Uhul! Yes! Esse recado da galera pelo WhatsApp. Boa tarde, amigos do Gazeta Esportiva. Aqui é o Felipe Duarte. Ali atrás é o meu filho, o Juninho.
4 gols. Tomamos, né? Mas foi bom, porque agora a gente vai dar mais oportunidade pra molecada que dá conta do recado. Um abraço. Boa noite, pessoal do Gazeta Esportiva. Aqui é o Rafael de Suzano. E o maior responsável pelo fracasso tricolor são os jogadores. Diniz tem sua parcela, mas os jogadores têm muito mais. Obrigado. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! A mulher vai, Corinthians! Ó, gente, os bebezinhos, que delícia! Um beijo pra vocês todos. Jonas Campos, direto do Parque São Jorge, chegando com as notícias do Corinthians, que tá muito perto de anunciar o Casares oficialmente, né, Jonas? Boa noite. Fala, Michele, muito boa noite a você, ao Celso, ao Salazar, a todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva. Será que esses dois aí concordam que o Casares é uma boa pro Corinthians, Michele? Porque ó, o homem já está na capital paulista para a realização de exames médicos, para a assinatura do contrato, expectativa de um contrato até o dia 30 de junho de 2021. O Corinthians aí, a partir desse momento, teria a preferência na renovação do contrato. O Casares rescindiu amigavelmente com o Atlético Mineiro. Caminho livre pode ser anunciado hoje, a qualquer momento. O homem, como eu disse, já está na capital paulista e vem para vestir a camisa 10, né? Vaga desde a saída do meia Pedrinho para o Benfica de Portugal. O Casares é o 6º gringo a chegar ao Corinthians. E ele vem fazer companhia também ao venezuelano Otero, meia que também veio do Atlético Mineiro. Eram, inclusive, muito amigos nos tempos de Galo, ainda mantém essa amizade, claro. E o Otero parece muito à vontade, né? Chegou outro dia aqui no Corinthians, mas já vem apresentando bom futebol. Bastante solto nas entrevistas coletivas virtuais. Ontem ele participou de uma e mandou bem quando foi perguntado se ele teria o melhor chute, o chute mais perigoso do futebol brasileiro. Olha só o que disse o Rômulo Otero. Você se considera, sem falsa modéstia, o jogador com o chute mais venenoso do Brasil, Otero? Sim. Eu me sinto muito feliz por ter essa característica e que todo mundo me conhece dessa forma. Mas, obviamente, que tem outros chutadores que são muito, muito bons, mas eu fico muito feliz por isso e me dá uma alegria enorme escutar esse tipo de coisa. Aí o Otero, que vale lembrar, né, gente, tem um pequeno probleminha aí na vinda do Otero, que ele não pode defender o Corinthians na Copa do Brasil, porque já defendeu o Galo pela competição, mas o Casares não tem esse problema, porque o Casares não participou da eliminação do Atlético Mineiro na competição, então está liberado para ajudar o Corinthians tanto na Copa do Brasil, como, claro, no Campeonato Brasileiro. O jogador que dentro de campo agrada muito, é unanimidade tecnicamente, mas fora de campo coleciona algumas polêmicas. O que vocês acham aí do pacote Casares, como eu disse, já em São Paulo para assinar com o Corinthians? Michele, Celso e Salazar. Bom, daqui a pouquinho ele volta com a escalação do Corinthians, mas o que vocês acham? Eu acho que o Casares chega para vestir a camisa 10, ser titular absoluto. Sou fã do Sampaoli, todos sabem. Né? Sampaoli tomou 7 gols nos últimos 3 jogos, mas é líder do Campeonato Brasileiro. Venceu o jogo. Então, eu sou fã do Casares, não entendi por que o Sampaoli não aproveitou ele no Atlético Mineiro e, de repente, aceita o Thiago Neves. Né? Melhor para o Corinthians, que tem um jogador de graça, um jogador que é útil, é criativo. E vou te dizer uma coisa, vai fazer muito sucesso com a camisa corintiana. Pode me cobrar. Por que estão liberando tão fácil o Casares? Por causa do São Paulo. O São Paulo lá, ele diz que não vai jogar. Ele chega e fala assim, eu não quero esse eu não vou jogar, não vou jogar. A diretoria que se resolva lá. O São Paulo que trouxe Cueva, Uribe, Thiago Neves, queria o Thiago Neves, enfim. Meu suspeito essas opiniões do São Paulo. Mas a questão do Casares é o seguinte, não tem discussão técnica. O Casares é um baita, talvez o melhor meia camisa 10 que o Brasil tenha hoje aqui. O Everton Ribeiro é melhor, mas assim, é um baita de um jogador, tecnicamente é muito bom, chega para assumir a titularidade. A questão que todo mundo tem um pé atrás ali é com a questão fora de campo. O Casares já foi acusado de agredir mulher, já foi multado no condomínio por festa, já chegou atrasado em treino, furou a quarentena da pandemia, engordou, enfim. Você vai ter bastante notícia, hein, junto com o Jonas no Corinthians. E só que assim, eu conversei até com o pessoal do Corinthians sobre isso, o pessoal falou assim, fica tranquilo que aqui a gente não tem esse problema, a gente sabe muito bem como cuidar dessa situação. E aí outras pessoas até me falaram, o André Sanches pode ser muito importante para isso. Questão do Ronaldo, Sheik, Jorge Henrique, agora o Luan, nenhum desses caras deu trabalho, o Jô. O Corinthians conseguiu contornar, esses caras renderam.
Eles conseguiram render em campo e sem dar esses problemas do lado de fora. O pessoal diz que o Andrés tem essa proximidade ali com os jogadores, sabe levar isso aí. Isso é Vamos ver, se ele conseguir segurar o Casares e ficar só com o Casares dentro de campo com a situação fora controlada, tem tudo para ser um baita de um Não é uma reforço. bomba relógio, Casares e Otero? É uma bomba relógio, mas dizem que lá querem acabar com a igrejinha, foi isso que falaram para mim. Querem acabar com a igrejinha dentro do Corinthians, foi o que falaram para mim. Eu vou dar um outro exemplo, Romário. Romário era um cara também da noite. Da noite. Sim, tudo bem, mas era um cara da noite, tudo mais, sabe? Ele bebia, que você falou? O Romário não bebia, isso influencia demais. Bom, Palmeiras entra em campo logo mais, lá no Paraguai, e o José Paes chega ao vivo da Academia de Futebol. Verdão entra em campo precisando do quê? Para se classificar. Me embolando toda aqui. Para se quem classificar. Que bebe, quem? Ei, Zé, tô nervosa hoje aqui que o negócio tá muito quente. Fica nervosa não, Mi. Um beijo pra você, um abraço pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Palmeiras precisa de uma vitória simples hoje lá no Paraguai, diante do Guarani às 9h30 no Estádio Defensores del Chaco, para garantir vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores da América, com 2 rodadas de antecedência. Isso porque ontem, Tigre da Argentina e Bolívar da Bolívia empataram em 1-1 lá na Argentina. Esse resultado, então, faz com que o Palmeiras precise de uma vitória simples para avançar na Copa Libertadores da América. Mas a diretoria do Palmeiras está de olho num outro jogo. Palmeiras e Flamengo, domingo às 4 horas da tarde, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Isso porque, Mi, a diretoria do Flamengo tentou adiar esse jogo. 10 jogadores do Flamengo estão contaminados com a Covid-19, por isso a diretoria do Flamengo tentou adiar esse jogo. O Walter Feldman, que é secretário-geral da CBF, ele deu uma entrevista para os nossos amigos lá da Rádio Bandeirantes hoje e disse que esse jogo não vai ser adiado. Não vai ser adiado esse jogo, porque, segundo ele, a CBF tem protocolos que cumprem, que dão conta dessa situação. Segundo o Walter Feldman, o Flamengo tem um elenco aí de 40 jogadores inscritos para participar do Campeonato Brasileiro, um plantel mais do que viável para substituir esses jogadores que estão com a Covid-19 lá no Mengão. O presidente do Palmeiras, o Maurício Gagliotti, emitiu uma nota no Twitter do Palmeiras dizendo ser contra o adiamento desse jogo, justamente por isso, porque a CBF tem protocolos que cumprem, que atendem essa situação da Covid-19. Então a guerra aí nos bastidores entre Palmeiras e Flamengo dando muito pano para manga. Mi. Valeu, José Paes. Rapidinho. O Flamengo me parece aquelas pessoas antiéticas que colam no poder e ficam lá chavecando para levar a melhor. Veja só, o Flamengo. O Goiás não jogou sem 11 titulares contra o Palmeiras? Jogou. Os times não estão tendo que jogar com os mesmos desfalcados jogadores que estão com Covid? Por que o Flamengo, então, é o mais bonitinho, jogou na Libertadores e tem que ficar pedindo para cancelar o jogo com o Palmeiras? E fez pressão para jogar na Libertadores. Pois é, então fica nos bastidores ali, sabe, tentando levar a melhor. Não é por aí, não é na mão grande. Exatamente, não é na mão grande. Seja ético, então tem que jogar, tá com problema. Não queria voltar ao campeonato? Não fez pressão para que a bola voltasse a rolar? Então assuma o risco. É isso que o Flamengo tem que fazer. E a CBF, com todo respeito, a CBF está preocupada com as datas. A CBF quer público no estádio, quer que todo mundo jogue, ela não está preocupada com a questão do Covid. Protocolo, que protocolo? Não tem segurança nenhuma esse protocolo. Os jogadores que vão jogar testaram negativo, mas estavam até ontem com todo o grupo que testou positivo. Não. Eles estavam todos lá. Incluindo, Rodrigo Caio jogou. Exato. Testou positivo. Todo mundo teve contato. O René jogou, testou positivo. Os jogadores do Flamengo que vão jogar contra o Palmeiras tiveram contato com as pessoas, podem estar contaminados. Então, assim, não tem esse papo de protocolo. Eles estão preocupados com as datas. Eles querem que o campeonato aconteça de qualquer jeito e dando isso tudo. E o dia seguinte, depois de uma goleada, hein? Cabeça inchada, zoação nas redes sociais, provocação dos amigos. Esse é o dia do torcedor são paulino. Com a eliminação quase certa na Libertadores, o que esperar do futuro do São Paulo? Títulos, grandeza, respeito e tradição. Há alguns anos, essas palavras poderiam ser diretamente ligadas ao São Paulo na Libertadores. Mas a reputação do tricolor na América já não é mais a mesma. Recentemente, o São Paulo passou a colecionar vexames contra clubes modestos do continente. Em 2017, caiu para o Defensa e Justiça da Argentina na primeira fase da Copa Sul-Americana.
Já em 2018, foi a vez de o Colón despachar o tricolor na segunda fase do torneio. Como se não bastasse, em 2019, o Tajeres mandou o São Paulo para casa na pré-Libertadores. A goleada por 4-2 sofrida para a LDU foi apenas mais um triste capítulo da história recente do tricolor. Mas, afinal, quem foi o maior culpado pela derrota em Quito? O São Paulo perdeu porque eu vi a coletiva do Diniz, ele falou que o São Paulo fez 2-1 no segundo tempo. Bom, vocês entenderam a ironia, né? E só por essa declaração do Diniz ontem na entrevista coletiva, com todo o respeito que merece o Diniz, ele já não deve mais ser o técnico do São Paulo. E, evidentemente, entra também o trabalho dos atletas. Muitos não estão bem. Hernanes não está bem fisicamente. Reinaldo, depois da paralisação, não se encontra no time do São Paulo. O Igor Vinícius, pelo lado direito, oscila. O Tietê também não é o mesmo pós-paralisação. Igor Gomes também não jogou nem sombra do que ele jogou no primeiro semestre. Vitor Bueno mal. Pablo mal fisicamente porque está voltando de lesão. Ou seja, são vários os problemas que fizeram com que o São Paulo tivesse uma noite muito ruim diante da LDU pela Libertadores. Para ter uma noção da atual fase do São Paulo, nos últimos 20 jogos que disputou na Libertadores fora de casa, o clube conquistou apenas uma vitória. A mística do tricolor na competição teria chegado ao fim? A gestão realizada pela diretoria, a gestão realizada pelos jogadores que estão aí, não é? Aliás, a gestão é do Daniel Alves, a gestão não é mais da diretoria. Tanto é verdade que o técnico do São Paulo foi escolhido pelo Daniel Alves. Agora o São Paulo precisa vencer o River Plate na Argentina e o Binacional em casa, além de torcer por um tropeço dos argentinos contra a LDU na última rodada para avançar às oitavas de final da Libertadores. Vamos parar de iludir a torcida do São Paulo. Gente, a Libertadores já acabou, tá bom? Libertadores esse ano acabou. Quer se classificar para a Libertadores, tem que chegar no mínimo entre os 4 primeiros do Campeonato Brasileiro para ganhar uma vaga para o ano que vem. Um clube que não para de oscilar, então ele vive de recortes. Os primeiros minutos contra o Vasco, os primeiros minutos contra o Atlético Mineiro, o segundo tempo contra o Atlético Paranaense, o segundo tempo contra o Fluminense, alguns momentos no clássico contra o Corinthians, alguns momentos no clássico contra o Santos. E perdeu para o River, porque o River é mais time que o São Paulo. Beleza, de volta com o Osmar Garrafa lá do CCT, para falar do Daniel Alves, né? Para tocar um samba, a gente já viu que ele tá pronto, né? Mas já tem previsão para ele voltar a jogar, Garrafa? Então, Michele, como disse a você, nós temos a informação sobre Daniel Alves, né? Hoje ele postou nas redes sociais, tem se comunicado com a torcida e também, obviamente, com a imprensa através das redes sociais. Ele apareceu fazendo exercícios numa academia particular, tal, porque hoje foi, teoricamente, folga dos jogadores do São Paulo, que retornaram do Equador. Amanhã acontece a reapresentação, mas eu apurei a seguinte informação: Daniel Alves será relacionado para a partida do final de semana contra o Internacional em Porto Alegre. Só que um adendo: ele vai ser relacionado, mas não deve jogar. Ele está sendo preparado para o jogo contra o River Plate na próxima quarta-feira na Argentina. Como o São Paulo vai de Porto Alegre para Buenos Aires direto, não volta para São Paulo, o Daniel vai relacionado, dificilmente joga contra o Inter pelo Campeonato Brasileiro e será preparado então para a partida contra o River, jogo decisivo, eu repito, para mim já foi essa história de Libertadores e claro, respeitando a opinião do Celso, mas não há nenhuma crueldade. Há sim uma informação de que há uma pressão e uma irritação por parte da diretoria do São Paulo, não é? E o tempo ao Diniz foi dado de um mês, mas claro, são opiniões diversas e todas devem ser respeitadas. Nenhum tipo de crueldade com o Diniz, longe disso. Aliás, há um movimento Fica Diniz entre corintianos, santistas e palmeirenses. A torcida do São Paulo já se encheu do Diniz. E só para fechar, o Luciano, esse sim deve ser novidade contra o Inter a partir de amanhã. O Diniz começa a montar a equipe que enfrenta o Internacional, jogo que até vale parte alta da tabela, dependendo de combinação de resultados, até liderança para o São Paulo no Campeonato Brasileiro, né? Mas como moral tá baixo, vamos aguardar o jogo do final de semana, Mi. Beleza. Vai ser bom o Daniel Alves estar em campo nesse jogo? Depende da condição física dele, né? Repito, ele pode ter se recuperado do problema no antebraço, mas jogador para jogar, precisa treinar. Precisa treinar, participar de treinamentos, com ritmo, intensidade, né? Ganhar ritmo. Fôlego. Não sei se até quarta-feira ele vai ter o físico adequado para jogar, mas ele é líder.
Ele é jogador importante, tem que estar em campo se ele tiver em condições. A questão, essa polêmica toda em cima do Dani Alves é só por causa de um post que ele fez, não foi vídeo vazado, ele talvez fez. Ele quis pudesse filmar, preservar. Postar. Exato, ele não tivesse feito aquilo, ninguém estaria falando do Dani Alves. Agora vai ter que jogar muito mais do que estava jogando. E dentro dessa lista de vexames que o Basségio mostrou pra gente na matéria do São Paulo, para falar de agora, eu também acho que a chance do São Paulo na Libertadores é muito pequena. O São Paulo ele provavelmente será eliminado na primeira fase por causa da derrota lá para o Binacional. É isso aí, é o que eu falo. É isso. Aquele jogo foi crucial. Empatar com o River faz parte, meu amigo. Perder para ele deu ganhar ele deu aqui, ganhar e perder lá faz parte. Agora, perder para o Binacional... Mas não foi esse Binacional que fez 6 a... Não, tomou 6 do Tomou River. 6? Tomou 8 e tomou 6. Time de bairro, e naquele jogo, sem exagero, o São Paulo poderia ter feito 5-0 no primeiro tempo. Não pode deixar a chance escapar. Jonas Campos, de volta lá do Parque São Jorge. Jonas, a gente já tem uma prévia do time que entra logo mais em campo contra o Sport? Fala, Michele. Dá para arriscar sim esse Corinthians que daqui a pouco, 9h30, enfrenta o Sport pelo Campeonato Brasileiro lá na Ilha do Retiro. Corinthians buscando aí a segunda vitória consecutiva sob o comando do Diego Coelho, venceu o Bahia por 3-2 na Neoquímica Arena na semana passada. Agora duelo fora de casa, Coelho que conta com a volta do atacante Jô, né? O Corinthians conseguiu o efeito suspensivo devido àquela punição lá do Jô, 2 jogos de gancho por aquele ato hostil no Diego Costa no clássico contra o São Paulo. Efeito suspensivo, Jô fica à disposição. Luan também fica à disposição, mas deve aparecer apenas no banco de reservas. E o Gabriel, volante, volta de suspensão, mas também deve ser opção no banco, já que o Coelho certamente manterá no meio-campo aquela garotada que foi muito bem contra o Bahia, né? Xavier, Rony e companhia. Então a gente coloca na tela agora um provável Corinthians para encarar o Sport às 9h30 na Ilha do Retiro. Corinthians com Cássio no gol, Fagner, Gil, Danilo Avelar e Lucas Piton. Meio-campo com o jovem Xavier, Otero, Rony, Matheus Vital, Everaldo ou Ramiro ali, né, pelo lado esquerdo, e o Jô na referência do ataque. Esse deve ser o Corinthians, 13º colocado do Campeonato Brasileiro com 12 pontos nesse momento, encarando um Sport que é o atual 10º colocado, Sport do Jair Ventura, e que hoje pode ter inclusive a estreia do Thiago Neves, hein? Quem sabe ele aparece aí, talvez comece no banco, mas quem sabe estreia com a camisa do Sport, esse jogador também bastante polêmico. Mais um ingrediente para esse jogo, a bola rola às 9h30 na Ilha do Retiro, Michele. E aí, valeu, Jonas. E vai ser aquela novela. Se o Corinthians perder, aí volta de novo aquela expectativa em torno de um novo técnico. Se o Corinthians ganhar, o Coelho é o cara do grupo, o grupo aceitou, acolheu e vai. Mas assim o Sport até é um time difícil, derrota. dá pro Corinthians ganhar, não dá? Dá pro Corinthians ganhar, e digo mais, o Jonas colocou ali a escalação, o time tem Fagner, tem Gil, tem Cássio, tem o Jô, tem o Cantilho que agora está na reserva, assim, é um bom time. O Corinthians tem time, se bem treinado, se esses caras jogarem mais bola e se o time for bem treinado, é um time para brigar mais com lá a presença em cima, do Casares. Um G4, quem sabe. Sim, tem time para isso, tem time para ir na Ilha do Retiro ganhar hoje, tem um cara diferenciado na cobrança de falta, no chute, vai chegar o Casares, então assim, é um bom time. O problema é a ponta ali, o Corinthians não tem, o Tite diria o jogador externo. de velocidade. Você viu ali, Everaldo ou Ramiro. Sabe? Que não tem nada a ver um com o outro. Não tem nada a ver, você fala assim, mas se você o resto... Everaldo ou Léo Natel. Exatamente, Everaldo ou Ramiro. Gustavo. Você vê que ali é um problema de elenco mesmo, mas assim, é um problema, o resto, o time está bem composto. Eu acho que esse time do Corinthians tem time para ir lá e ganhar. De volta com o José Paes para falar da equipe do Lucha que enfrenta o Guarani do Paraguai. Tá com o time na ponta da língua, Zé? Na ponta do celular aqui, Michele. Vamos então aí com um provável Palmeiras que enfrenta hoje o Guarani lá na cidade de Assunção, no Paraguai. Vamos pôr na tela aí para vocês, ó. O Everton no gol, Marcos Rocha na lateral direita, Felipe Melo, Gustavo Gomes, Matias Vinha. Aí o Danilo, informação que a gente tem, vai jogar de primeiro volante. Gabriel Menino, Zé Rafael e Lucas Lima. Lá na frente, informação nossa também, Gabriel Veron e Luiz Adriano. Este deve ser o time do técnico Vanderlei Luxemburgo lá no Paraguai. Muita gente dizendo aí que o Rony pode entrar na vaga do Gabriel Veron, mas a informação que a gente tem é de que o menino Gabriel Veron joga hoje lá no Paraguai. Michele.
Valeu, José Paes. E aí, o que vocês acharam da escalação do time? O Palmeiras tem um elenco muito bom, sempre falo isso, por isso que cobro tanto desse time do Palmeiras, do Luxemburgo, porque ele tem elenco, ele tem peças ali para montar um time e fazer esse time jogar mais bola do que vem jogando. Eu acho que esse é o grande desafio hoje, mais uma vez para o Luxemburgo. Primeiro desafio é não empatar, né? Primeiro desafio do Palmeiras é sempre esse. O segundo, o Palmeiras tem tudo para vencer, tem tudo para se classificar com folga, mas para mim, assim, a notícia vai ser o futebol. O que o Palmeiras vai apresentar? O Palmeiras tem time para jogar muito mais do que vem jogando. Bom, pela estratégia escolhida pelo Vanderlei Luxemburgo, que ele acha talvez que no elenco dele não dá para propor jogo, o que eu discordo. Eu também. Que tem que ser de maneira reativa, jogar no contra-ataque. Para o Campeonato Brasileiro fica muito mais complicado. A gente tem visto aí, Palmeiras é invicto, mas não está no topo da tabela. Aliás, aquela entrevista, você viu aquela hora que ele fala assim, fez um gol, não precisa fazer o segundo. É claro que precisa. Pô, aliás, aí o empate é bem feito. Por isso que eu digo que hoje ele é a antítese do que ele era. Eu me lembro muito bem, eu cobri, nós transmitimos aqui os jogos do Campeonato Paulista, aquele Palmeiras fazia 1, 2, 3, 4, 5, 6 e tinha apetite. Exato. Agora você parece... lembra que a gente até discutiu isso e eu falei assim, mas qual é o último grande trabalho? Faz 10 anos. Parece um animal bem alimentado, que se contenta ali com um golzinho e não tem mais apetite. Então o Palmeiras, só que esse estilo favorece o torneio mata-mata. Então o Palmeiras, com esse estilo do Vanderlei Luxemburgo, pode conquistar a Libertadores, que é uma obsessão. Então e no mata-mata, deixa ele. você amarra o jogo, você amarra o adversário, consegue um gol, O time do Luxemburgo não dá a bobeada que deu o time do E São tem talentos Paulo. individuais para decidir o jogo. A gente tem um exemplo agora, se não me engano, foi com o Red Bull, que o jogo estava difícil para o Palmeiras, de repente o Gabriel Veron entrou e acabou com o jogo. Em 2 lances individuais, ele tem a geladeira cheia. Exato. Então ele tem os talentos individuais para decidir para ele. Só que assim, eu acho que o Palmeiras está dependendo demais desses talentos individuais, de um cara estar inspirado, porque futebol coletivo, aquele que você vê ali o treinador, olha como o jeito que o time está jogando, está devendo demais. Pois é. Bom, enquete. Fernando Diniz é o maior culpado da derrota do São Paulo para a LDU? Você disse o quê? Não, ele não é o maior. Não é o maior. É que eu entendo que a parcela você votou é não também. Os dois votaram não. Eu vou votar sim. A maioria respondeu que não. 53% dos votos. Tá bom? Olha, acabou, pessoal. Tchau, Celso. Tchau. Flávio não, né? Tchau, Salazar. Tá hoje, hein? Vai beber uma água com açúcar, vocês dois. E amanhã tem mais Gazeta Esportiva, galera. Beijo. Até amanhã. Tchau. Até.